Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. E esse texto, ele está em Mateus. O capítulo é o capítulo 8. E o versículo, nós vamos ler a partir do versículo 2. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 2. Todos acharam? Amém. 8, 2 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo o purificou da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Nós vamos fazer um exercício. O exercício é muito simples. Cada vez que eu disser Bíblia, então juntos nós vamos dizer: é o pão do céu mandado por Deus para o nosso alimento. Fácil? É o pão do céu mandado por Deus para o nosso alimento. Isso é Bíblia. Toda vez que eu disser Bíblia, todo mundo junto. Então nós vamos ensaiar, né? Vamos lá? Bíblia. É o pão do céu mandado por Deus para o nosso alimento. Todo mundo junto, né? É o pão do céu mandado por Deus para o nosso alimento. Bíblia. É o pão do céu mandado por Deus para o nosso alimento. Muito bem. Então, afiadíssimo. É uma beleza. É uma maravilha. Esse texto, querido, eu acredito que é um texto também extremamente conhecido. E nessas últimas 4 semanas nós temos falado sobre os milagres que Jesus realizou e que está registrado na Bíblia. É o pão do céu mandado por Deus para o nosso alimento. Muito bem. Nós falamos algumas semanas atrás sobre o milagre de Jesus andando sobre as águas. E nós vimos no texto a reação dos discípulos quando viram Jesus andando sobre as águas. Eles ficaram assustados. Eles nunca tinham visto alguém andar sobre as águas. Jesus anda sobre as águas e demonstra que ele detém o poder, que ele tem o poder. Só ele tem o poder, né? Geralmente as pessoas dizem: ele é um Deus. Ele não é um Deus, ele é o único Deus. Não existe outro. Ele não é um entre outros. Não existe outro Deus. Só existe um. O resto tudo é criatura. Tudo foi criado por Deus. Seja anjos, seja o que for, seja seres espirituais, natureza, o ser humano, tudo é uma criação divina. Nada tem a habilidade ou a capacidade que Deus tem. Todos são seres criados. Deus é o único ser incriado. Ele é único. Então eu não posso dizer que ele é um Deus. Ele é o único. Porque se eu disser que ele é um Deus, tem outros, mas não tem. Ele é único. Não tem dois. Só tem um. E ele demonstrou isso de diversas formas na Bíblia. É o pão do céu mandado por Deus para o nosso alimento. Muito bem. Depois nós vimos um outro milagre. E o milagre foi o paralítico à beira do poço de Betesda. 38 anos. E esse indivíduo, ele 38 anos padecendo da deficiência. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhece ele e conhecia ele, assim como outras pessoas que convivem ao nosso redor não conhecem Jesus, mas Jesus conhece, assim como conhece todos nós. Talvez aqueles que estão ao seu redor não lhe conheçam muito bem, mas Deus o conhece. Talvez em alguns momentos a gente consiga representar um papel, mas não consegue se representar um papel na presença de Deus. Ele sabe realmente quem nós somos, porque foi Ele que nos criou. Algumas pessoas às vezes se surpreendem
disse: puxa, mas eu convivo tanto tempo com fulano, eu não sabia que ele era assim, ou que ela era assim. Eu não pensei que ela ou ele pudesse fazer isso, porque não conhecia a pessoa. Assim como as pessoas que estão ao nosso redor, elas só conhecem aquilo que nós queremos que elas conheçam. Tanto é que tem alguns hábitos que a gente só tem em casa, não tem na rua. Tem alguns hábitos que a gente tem na rua, mas não tem na escola. Tem alguns hábitos que a gente tem no trabalho, mas não tem em casa. Então as pessoas conhecem versões diferentes de mim ou de você. Mas Deus sabe integralmente quem nós somos. E aí ele encontra aquele homem e restaura a identidade daquele indivíduo paralítico há 38 anos. Semana passada nós vimos a mulher viúva que perdeu o filho. A viúva de Naim. É assim que ela está registrada na Bíblia. É o pão do céu, mandado por Deus para nosso alimento. Isso. E ela está registrada e demonstra que essa mulher também com uma dificuldade, ela perde um filho único. E as suas esperanças se acabam. E Jesus restaura essa mulher. E depois cura o seu filho. Ressuscita o seu filho. E o Senhor. A mulher que talvez não conseguisse ser percebida pelos outros, mas o texto sagrado diz que Jesus viu a mulher. E como diz o salmista, não tem como se esconder de Deus. Deus é onipresente. Ele está em todo canto, ao mesmo tempo, em todo lugar, o tempo todo. Está aqui, ali, em todo lugar. Não existe um lugar onde ele não esteja. Por isso ele sabe ver todas as coisas. Além de onisciente, ele é onipresente. Ele é o único ser com essa capacidade de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mesmo que em alguns momentos eu e você não consiga perceber, mas ele está aqui. Porque a Bíblia é o pão do céu, mandado por Deus para nosso alimento. Demonstra isso de uma forma bem clara. Ele é onipresente. Se ele é onipresente, ele está na sua casa. Amém. Se ele é onipresente, quando você está na cozinha, ele está na cozinha. Quando você está na sala, ele está na sala. Quando você está no banheiro, ele está no banheiro. Quando você está na rua, ele está na rua. Quando você está no trabalho, ele está no trabalho. Quando você está na escola, ele está na escola. Quando você está no ônibus, ele é onipresente. Amém. Glória a Ele está em Deus. todo lugar, ao mesmo tempo, o tempo todo. E agora nós vamos pensar um pouco sobre esse indivíduo, o paralítico. Perdoe, o leproso. Desculpe. É interessante que nesse período, a lepra era uma doença que ela não tinha cura. Quem contraía essa doença estava condenado à morte. A lepra era uma doença em que fazia com que esse indivíduo que contraísse a doença, ele se tornava um perigo, uma ameaça para outras pessoas. É um pouco parecido com a Covid. Quem contrai, né? Você não pode chegar perto. Quem contrai tem que ficar isolado. As pessoas têm que separar-se para não ser contaminada e sair disseminando. Tem que isolar-se. Se vem de um país que está contaminado, chegando na alfândega ou chegando no país, ele tem que passar 14 dias isolado. E nós já estamos numa quarentena, embora agora mais livres, mas ainda tomando devidas precauções. Embora que não esteja de máscara, mas minha máscara está ali, e os outros todos estão de máscara e com um distanciamento para deter o contágio. O indivíduo que contraía lepra, como não sabia como deter essa doença, embora nos nossos dias a lepra tem o nome de hanseníase, e hoje o indivíduo que contrai há uma medicação e um tratamento que pode resolver esse problema. Mas o indivíduo que contraía a lepra e aparecia a mancha, então ele era levado ao sacerdote, o sacerdote examinava, e se ficasse em dúvida, ele mandava o indivíduo ficar isolado 7 dias. 7 dias depois, o indivíduo voltava. Se essa mancha tivesse se aprofundado, então era lepra. Ele ficava em isolamento. E esse indivíduo isolado, depois
depois que a lepra se espalhava pelo corpo, ele ia viver isolado dos seus parentes, isolado de todos aqueles que não tinham essa doença, porque ele representava um perigo de contágio, e aí ele era isolado. Se ele saísse do seu local de isolamento e se dirigisse para qualquer lugar, e ele ouvisse que vinha alguém vindo em sua direção, ele gritava: leproso, leproso, porque a pessoa que estava vindo ia se precaver dele. E se ele não gritasse leproso, leproso, as pessoas que o vissem gritariam leproso. De forma que ele era um indivíduo que vivia isolado por causa desse problema de saúde pública. Ele não podia ser um agente de disseminação dessa enfermidade. E aí, isolava-se esse indivíduo. Ele ficava privado do convívio com as pessoas. Acho interessante, nós fomos a um lugar ontem, aniversário da irmã, né? Aí algumas pessoas que estavam lá, aí eu ficava em dúvida se fazia um cumprimento assim, batendo, ou se apertava a mão. Aí na dúvida alguns perguntavam: você aperta a mão ou não? Porque perdeu o hábito da aproximação, do aconchego, por causa da pandemia. E eu acredito que você, como eu, bem habituado a apertar a mão e abraçar as pessoas, fica sem jeito, às vezes você não sabe, você aperta, você abraça, você... ou depois, quando isso se prolonga, você sente falta. É interessante que o ser humano, ele é um ser que necessita de afeto, ele precisa ser tocado. Mas esse homem, ele foi privado disso. Ele ficou isolado dos seus amigos, ele ficou isolado dos seus parentes, ele ficou isolado de tudo e de todos, ficou privado desse aconchego humano. Ele ficou sozinho. Agora imagine um indivíduo que ficou isolado e que ele sabe que ele representa um perigo para o outro. Eu até gostaria de abraçá-lo, mas não posso, né? Ele não posso, porque senão você vai pegar perto. Mantenha distância. Ele é um indivíduo que representa um perigo. Mas o que é interessante é que esse texto, ele diz o seguinte: que esse indivíduo, consciente do perigo que ele representava para as pessoas, que ele era uma ameaça à saúde dos outros, eu não sei, o texto não diz o que ele viu em Jesus. Ele viu Jesus, e ele viu algo em Jesus, que quando ele se aproxima, o texto não diz, ele não grita leproso, mas ele se aproxima. Ele se aproxima. E como disse, a lei dizia o seguinte: se o indivíduo que se aproxima, leproso, ele não grita leproso, as pessoas, ou a pessoa que está vendo ele se aproximar, grita leproso. E aí, esse indivíduo que não gritou e que era leproso e não gritou, ele é levado para ser apedrejado até a morte, porque ele infringiu a lei, ele expôs o outro ao perigo. Mas ele viu algo em Jesus que Jesus não gritou quando ele se aproximou, e ele também não gritou quando se aproximou de Jesus. O texto nos leva a entender que ele viu algo, ou ele percebeu algo em Jesus que fez com que ele não se sentisse um perigo para o outro, que o outro também não representasse para ele uma ameaça. Jesus viu esse indivíduo de forma diferente de que os outros viram. E é interessante, quando Jesus está nas nossas vidas, a gente consegue ver o outro diferente do que às vezes até o outro consegue se perceber. Por quê? Porque Jesus vê o indivíduo como o indivíduo é. Não o que o indivíduo vai ser. Ele vê o que o indivíduo é. Mesmo que esse indivíduo vá se tornar o que deve ser daqui a 50 anos. Mas Jesus consegue ver já o que é, não o que vai ser. A gente, às vezes, quando você não tem o Espírito de Deus, você vê o que o indivíduo não é. Aquilo é mentiroso. Aquilo você vê. Aquilo é... E aí a gente coloca esses adjetivos negativos todo no indivíduo. Mas se
o Espírito de Deus estiver em nós, então nós vamos ver o que a graça de Deus pode fazer no indivíduo. E saber, aquele é o que vai morar no céu. Aquele é que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse indivíduo, ele não se sentiu uma ameaça. E ele, diferente do paralítico, diferente da viúva de Naim, ele sabia quem era Jesus. O paralítico, Jesus conversa com ele, mas ele não sabia quem era Jesus. Jesus entra, fica ao lado dele, mas ele não sabia quem ele era. A viúva de Naim, quando Jesus encontra ela e diz, não chores, ela não sabe quem é Jesus. Ela não estava procurando Jesus, ela não sabia quem ele era. Mas esse leproso, ele sabia quem era Jesus. Diferente da viúva, Jesus veio em direção à viúva, Jesus foi em direção ao paralítico, mas o leproso foi em direção a Jesus. Até porque, se Jesus fosse em direção ao leproso, talvez, Jesus, peraí, Jesus, essa galinha é leproso, mas não, peraí. Talvez ficassem desesperados, porque tinha um grupo grande indo com Jesus, né? Ninguém queria pegar a lepra, né? Imagina, o indivíduo chega perto de você e diz, olha, testei agora positivo para Covid, pega aqui minha mão, sem máscara, falando perto de você. Não, peraí. Mesmo que seja o seu parente mais chegado, mas fica para lá. Fala daí. Aquele aí, não gosta. Fala, mas não gosta. Vai para lá. Mas Jesus viu esse cidadão vindo em direção a ele. E não disse aos outros, vamos afastar que vem o leproso. Não. Ele se aproxima. Ele sabia quem era Jesus. E Jesus sabia quem era. Conhecer Jesus, nós cantamos o cântico aqui, eu quero conhecer-te. Para isso a gente precisa de Bíblia. É o pão do céu, da Deus, do nosso alimento. Muito bem. O Senhor se revela na palavra. Se você quer conhecê-lo, então, a palavra. Se quer saber seus segredos, a palavra. Se quer aproximar-se, a palavra. Ele se revela na palavra. E aí nós vamos ter a certeza plena que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. A palavra vai comprovar que há um lugar nele para você, que há um lugar nele para mim, que há um lugar nele para nós. E aí, mesmo que o outro diga quem é você, eu digo, bom, eu sei quem eu sou, porque a palavra diz que o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado. Amém. Bíblia é o pão do céu, mandado por Deus para o nosso alimento. E esse indivíduo, quando ele se aproxima de Jesus, a primeira atitude dele, quando se aproxima, ele adora. Esse milagre ele está registrado tanto em Marcos como em Lucas. O texto aqui não diz mais, ele se dobra, ele cai no chão, ele coloca a testa no chão. Ele adora Jesus. E essa atitude que ele tem quando ele se aproxima de Jesus e ele adora, poderia ter levado ele à morte. Sabe por quê? Porque quem não conhecia Jesus não sabia que Jesus é Deus. E a lei judaica diz que não se deve adorar homens. Então ele, na visão do povo, estava se dobrando diante de um homem. Então, além da lepra, ele corria um perigo religioso. Mas ele não se preocupa em correr o risco. Ele se joga no chão. Ele adora. Ele adora. Diferente de outros que ouviram e falaram com Jesus, mas não sabia quem ele era. Assim como alguns que conhecem Jesus, mas vivem como se não conhecessem. Ele foi diferente. Quando ele o encontrou, ele não teve outra reação senão adorar, inclinar-se, cair por terra.
E é interessante que a visão do santo joga o pecador no chão. Quando João, embora conhecendo Jesus, ele vê Jesus glorificado, no Apocalipse diz que ele perde as forças e cai como morto. Ele só consegue levantar quando Jesus coloca a mão sobre ele. Na presença do santo, do Criador, não há outra reação senão orar, reconhecê-lo, tributar a ele o que é devido. Ele o adora. Além de adorá-lo, ele olha para Jesus e diz a Jesus, chama Jesus de Senhor. Está registrado, não? É o pão do céu, mandado por Deus para o nosso alimento. Isso. Ele vê Jesus e ele chama Jesus de Senhor. É interessante que ao longo do tempo algumas palavras vão perdendo a força que tem. Por exemplo, hoje eu acredito que a palavra amor está extremamente desgastada, porque muitas pessoas banalizaram. Por isso, algumas pessoas quando falam de amor, na verdade estão querendo falar de sexo. Então, eu quero fazer amor. Mas a palavra amor não foi criada para caracterizar isso. Não. Assim como a palavra Senhor, naquele período, tinha uma conotação completamente diferente dos nossos dias. Completamente diferente. A palavra naquele período, ela só poderia ser usada, esse título, ou essa palavra Senhor, só poderia ser utilizada para um imperador romano. Ele era o senhor do império. Ele era o único que poderia receber esse título. Se fosse dado esse título a mais alguém, seria punido. E provavelmente com a morte. Mas o leproso não reconhece o imperador romano como Senhor. Ele reconhece a Jesus como Senhor, acima do imperador. E Jesus é o Senhor. O único. Ele é o Senhor. E diante dele, tudo se dá. Esse homem, diferente do paralítico e diferente da viúva, ele olha para Jesus e diz, olha Senhor, se o Senhor quiser, ele é leproso. Ele olha para Jesus e diz, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Mas só se o Senhor quiser. Por quê? Porque o Senhor não está sujeito a outros. Ele é o Senhor, Ele é soberano. Ele é aquele que dá a vida e tira a vida. Ele é o Senhor, Ele não deve satisfações a ninguém. Agora me lembro, estava vendo um programa na televisão e um personagem representando um papel que é dito por muitas pessoas. Ela contrai, essa pessoa, desse personagem, ele contrai uma enfermidade. E aí pergunta, Deus, por que eu? Por quê? E na maioria das vezes, o que a gente faz é perguntar. Quando acontece uma coisa que não queríamos que acontecesse, a gente pergunta, por que eu não? Por que não foi o vizinho? Por que não foi aquele indivíduo que está no presídio? Por que não foi fulano? Por que fulano, ciclano? Por que eu? Deus, Ele é o Senhor. Ele é soberano. E o soberano, ele não deve satisfações a quem quer que seja. A Escritura diz que quando a igreja entrar nos céus, o que a gente não entendeu, o que aconteceu aqui, a gente não conseguiu entender, todas as dúvidas serão resolvidas lá. Então imagine, você quando chegar lá e que vê, foi por isso, oh Deus me perdoa, foi por isso, me desculpe, eu não sabia que foi por isso. A Escritura diz que antes que você pergunte, Ele esclarecerá todas as coisas. Aquela que você não teve resposta e aquela que você não consegue entender por quê, seria mais importante descansar e dizer, para quê? Para que eu cresça? É para que eu te enxergue? É para que eu enxergue o outro? Então me ajuda a ver. E esse homem, ele diz, olha, se o Senhor quiser. É como se ele dissesse, se o Senhor não quiser, também não tem problema.
Mas ele tinha um problema. Mas ele não foi em direção ao Senhor somente por causa do problema. Ele foi em direção ao Senhor porque o Senhor é o Senhor. Amém. E ele enxergou isso e por isso ele disse: se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdênego, ele falou ao rei da Babilônia, disse: olha, se Deus quiser, ele livra da fornalha, mas se ele não quiser, ele não vai livrar, mas não tem problema, porque ele é o Senhor. Eu nem devia existir, você nem devia existir, nós nem devíamos existir, mas ele nos criou. Nós pecamos e Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o sangue dele nos dá a vida eterna, nos dá os céus. Então, queridos, ele é o Senhor e ainda por cima gracioso. E esse homem enxerga isso. De forma, queridos, que ele disse: se o Senhor quiser. E no mesmo texto, Bíblia, É o pão do céu mandado por Deus para o nosso alimento. ele disse: se o Senhor quiser, pois podes. O texto diz que ele diz: olha, eu sei que o Senhor pode, o Senhor tem o poder. Assim como João escreve no Apocalipse, ele é aquele que fecha e ninguém abre. E ele é aquele que abre e ninguém fecha. Ele disse, o leproso disse a Jesus: tu podes. Tu podes. Outros não podem, porque não têm o poder, mas o Senhor pode. O Senhor pode, porque Ele tem o poder. Ele tem o poder. E aí o leproso, ele enxerga isso. E é interessante, queridos, já vou concluir. Jesus é bem diferente de todos nós. Completamente diferente. Diferente de qualquer ser humano. Jesus, ele recebe o leproso antes de curá-lo. Ele poderia ter dito: você falou, fica aí que eu vou dizer uma palavra, vou curar e depois você se aproxima. Né? Talvez fosse você, né? Fosse eu, né? E tem um dom de cura. Peraí, agora não, peraí, fica aí. Opa, agora vem. Eu recebo depois que consertou. Né? Depois que curou, está limpinho, todo ajeitado, agora vem cá e abraça. Né? Mas Jesus diferente. Ele não curou primeiro e tocou depois. Ele não curou primeiro e deixou aproximar-se depois. Ele deixou aproximar primeiro e consertou depois. É o amor de Deus. Exatamente. Isso. O amor de Deus, ele nos acolhe primeiro e conserta depois. Ele permite a aproximação primeiro e corrige depois, tira as imperfeições, porque o amor dele abre as portas. O amor dele permite a aproximação. O amor dele cria a ponte. Nós quebramos a ponte. Nós afastamos os outros. Porque quando o indivíduo ele tem um problema, ele se perde. Tem um escritor que diz que quando nós perdemos, nós nos perdemos. Quando o paralítico, 38 anos doente, ele perdeu a identidade. Ele perdeu até o desejo de ser curado. Jesus pergunta a ele: quer ser curado? Ele não diz que quer. Ele diz: olha, não tem ninguém que me jogue no poço. Ele havia perdido a esperança. 38 anos esperando. Talvez perdeu a identidade, perdeu o nome. Não, aqui é o paralítico, está lá, já 38 anos, é a mais antiga aqui, ó. É o Aleijadinho Lopes. É ele. Quando tem um problema, às vezes, o problema faz com que a gente perca a identidade. Ou algumas coisas nos descaracterizam. Lá veio o careca. Mas o careca tem nome. É uma pessoa. Não, mas, lá veio o velho e o menino. Não, lá veio a mulher do pastor. É a mulher do pastor. Mas a mulher do pastor tem nome. É verdade. A mulher do pastor tem nome. De forma que às vezes o problema se torna um indivíduo.
lembrei de um caso que, acho que é, embora antigo, mas do conhecimento de todos nós. Quando o presidente Kennedy foi assassinado, então a família do indivíduo que era o assassino, Lee Oswald, se tornou, esse ali é o irmão do assassino do presidente. Lá vai o irmão do assassino do presidente. Ou se o indivíduo é bandido, diz, lá vai o irmão do chefe da boca. Exato, lá vai, e aí a marca, lá vai o leproso, mas o leproso tem nome, ele é um ser excluído, mas é um ser, representa um perigo, mas é um ser. E como falou a irmã, Jesus, movido pelo amor, deixou aproximar-se e antes de curar a lepra, restaurou a identidade do indivíduo. Amém. Porque ele disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Jesus tocou nele e disse, ser limpo. Jesus não devia ter tocado nele, porque se tocasse ficaria impuro, mas Jesus não fica impuro porque ele purifica, e aí ele toca nele. É por isso que ele nos acolhe, restaura, não importa do que temos sido rotulados, não importa do problema que enfrentamos e por que nos aproximamos, ele conhece a cada um de nós, e o seu amor abre as portas e diz, eu quero ser limpo. Amém. E nos purifica de todo pecado. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus.